Olá! Hoje você acompanha a segunda entrevista com o candidato ao governo do estado de Goiás. E por isso, hoje contamos com a presença do odontólogo e prefeito reeleito de Anápolis, de 54 anos, candidato do Partido dos Trabalhadores, Antônio Gomide. Muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite, e poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa candidatura ao governo de Goiás nesses próximos 4 anos aí, tentando desenvolver e melhorar o estado de Goiás. Antes da entrevista com o candidato ao governo de Goiás, você confere uma fala de 5 minutos da candidata do PT ao Senado Federal, Marina Santana. Eu sou candidata ao Senado e, aliás, sou a única mulher do Centro-Oeste a ser candidata ao Senado nessa campanha eleitoral. E eu persisto, trabalho, vou atrás, porque eu acredito muito na nossa representação. Representação das mulheres e das pessoas que atuam a favor de um mundo melhor, de um país melhor, de cidades melhores, de melhor qualidade para todas as pessoas viverem. Muita gente faz crítica direta, por exemplo, à participação social, a participação da sociedade. E eu não acredito em democracia que não tenha a condição de atender o que diz aí na nossa Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, que fala que as pessoas podem ser representadas por outras pessoas, como é o caso do parlamento, e podem ser representadas também diretamente. No caso, a participação nos conselhos, a experiência da sociedade em ver a transparência como um bem da democracia. Então nós olhamos na internet, olhamos na televisão, olhamos no rádio e temos a possibilidade também de dar nossa contribuição. Também acredito na democracia porque criou ambientes legislativos e ambientes de poder que facilitam a presença da preocupação da sociedade. Nós não podemos ter lugares onde sejam impregnados, vamos dizer, de apenas elites políticas, elites econômicas. As pessoas têm o direito de estar presente, têm o direito de ajudar quem está em espaço de poder, orientá-los e orientá-las a ter uma visão melhor. No meu caso especificamente, eu comecei a participar das atividades públicas e coletivas com 17 anos de idade. Eu aprendi a política pelo lado da solidariedade. Comecei às periferias da cidade de Goiânia e logo fui advogada de lavradores, em algumas situações em conflito de terra, e aprendi a ver o campo e a cidade pelo lado da classe média, que é de onde eu venho, mas também pelo lado dos mais pobres, de quem passa fome, de quem passa necessidade, de quem não vê oportunidades. Então, para mim, segurança pública, violência, medo, são palavras terríveis, que a gente, falar em violência e medo, as pessoas já se apavoram, porque se lembram do que estão vivendo. Mas como é que a gente conserta isso? Como é que a gente acha um jeito de trabalhar essa questão simples? Escola de tempo integral para as pessoas, para os jovens, crianças e para os adultos que desejarem ou puderem. Trazer a esses jovens a condição de aprender profissões, para se educarem, para ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, ter acesso ao esporte. Tudo isso daí faz com que a criminalidade não chegue a esse jovem. E adultos poderão ser melhores. Para a gente construir uma sociedade de paz, uma cultura de paz, num país bacana como o Brasil, em cidades bacanas como nós temos aqui no estado de Goiás, lugares com grande potencial de desenvolvimento, nós precisamos pensar em desenvolvimento que não concentra renda, em desenvolvimento que traz uma melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas. As riquezas precisam ser repartidas. Então eu apoio naturalmente Dilma, como apoiei Lula, porque são os governos que desconcentram renda, são governos que diminuem a desigualdade social. E é isso que nós precisamos. Eu quero usar um espaço no Senado para ajudar a diminuir as desigualdades sociais, continuar desenvolvendo no aspecto econômico, no aspecto ambiental, no aspecto cultural. Se nós queremos um mundo melhor, nós queremos que o Brasil proteste contra guerras no exterior, como acontece no período que nós estamos vivendo em Gaza, onde populações são massacradas e mesmo o povo de Israel deve ter medo porque a situação fica muito séria. Mas em Gaza, que é um lugar onde eu estive numa delegação parlamentar, simplesmente é um assentamento de alto teor de medo, de alto teor de indignação com o fato de serem poucos recebendo bombardeamento diário. Então, o que nós queremos? Um mundo de paz, uma cidade de paz, um estado de paz? Então, vamos trabalhar para isso.
melhorar as condições sociais, melhorar e aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar outros institutos legais, aplicar a nossa Constituição, fazer com que a Lei Maria da Penha seja também aplicada em sua integridade. Eu quero ser senadora para representar você, para estar junto com a Dilma, junto com o Gomide e junto com uma chapa maravilhosa que virá representar o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e outros segmentos dessa área nos nossos parlamentos brasileiros. Eu conto com você. Candidato, começamos agora a entrevista. A partir de agora, o senhor terá 3 blocos de 10 minutos cada para responder aos nossos questionamentos. Eu começo perguntando ao senhor, apesar de ter tido uma votação bastante expressa nas últimas eleições, o senhor foi bem votado para a eleição de prefeito em Anápolis, o senhor ainda é pouco conhecido em outras regiões do interior do estado. O que o senhor vai fazer, então, pretende fazer para usar essa sua experiência à frente do governo de Anápolis e se tornar mais conhecido? Olha, primeiro eu entendo que o Estado de Goiás precisa de um gestor que tenha um bom planejamento e que tenha experiência administrativa. E é por isso que eu coloquei o meu nome, não apenas para ser mais um nome. Eu entendo que o eleitor de Goiás, nós temos aí 16 anos de um mesmo grupo político governando Goiás. O eleitor de Goiás, o eleitor consciente, aquele que quer ver mudança, preocupado com o Estado de Goiás, preocupado com o futuro de Goiás, eu não tenho dúvida que ele terá oportunidade, chegando o início agora da televisão e do rádio, a oportunidade de conhecer a história de cada candidato a governador de Goiás. E é nessa forma, nesse pensamento, com as propostas, com ideias, não com a máquina administrativa, não com a mídia eletrônica, mas com a oportunidade de um grande debate, podermos melhorar a forma de pensar, a experiência administrativa e, como você disse, eu saio de uma prefeitura de Anápolis com uma reeleição de 89% dos votos naquela cidade, ganhando essa eleição no primeiro turno, disputando com 4 candidatos. E saio da administração com 92% de aprovação da gestão. Então eu quero ter a oportunidade, daquilo que fiz em Anápolis, poder fazer um bom planejamento, fazer esse debate com o eleitor de Goiás e poder também ter a experiência, com esse planejamento, poder fazer um grande governo de Goiás. E entendo que o eleitor em Goiás está precisando dessa mudança. E é isso que eu acho que ele está buscando. E é nesse sentido que eu sou candidato, no sentido de colocar ideias, colocar propostas e poder buscar no voto consciente, naquele que realmente quer ver Goiás crescer, a oportunidade de poder governar Goiás nos próximos 4 anos. Anápolis tem um diferencial de outras regiões do estado, a gente sabe pelo potencial de indústria, né? É conhecida como a cidade o trevo do Brasil. Só no DAIA, no Distrito Agroindustrial, nós temos mais de 150 indústrias que geram emprego, que geram rendas. A gente sabe que está acontecendo uma série de obras lá, mas que ainda temos vários problemas ligados à má distribuição, à insegurança, à violência. Na experiência que o senhor tem lá, o que dizer para o restante do estado? Dizer que nós precisamos ter um governador que pense o estado como um todo. Nós precisamos ter um governador que potencialize o estado de Goiás, que possa fazer da economia, que realmente cresce em Goiás nesses últimos anos, possa fazer desenvolvimento social. Nós temos hoje um estado de Goiás que apenas 4% apenas cresce. E tem 96% dos municípios que estão fora desse crescimento. Então nós precisamos de um governador, e por isso quero ser esse próximo governador, com planejamento, olhando a região norte com um grande potencial na área de agropecuária, podendo fazer das pesquisas um potencial aonde essa região possa crescer, onde a Ferrovia Norte-Sul, que hoje já está instalada e que nesses próximos 4 anos precisa de um governador que esteja de mãos dadas ao governo federal e fazer a diferença nas linhas de transmissão, fazer com que a gente possa ter o escoamento, que a gente possa ter a devolução do trabalho que a Embrapa fazia no estado de Goiás, principalmente na região norte, potencializando a agricultura familiar. Podemos fazer com que a região oeste, região de Iporá, região ali de Piranhas, região de Aragarças, cresça, potencializando as suas vocações ali da região, o governo do estado muito perto dessa vocação, que a gente possa fortalecer a região nordeste de Goiás, que é uma região onde o ecoturismo é um grande potencial de Goiás, mas infelizmente nesses últimos anos o governo de Goiás não deu a mão para que aquela região pudesse realmente ter, na economia, no turismo, no desenvolvimento, as condições necessárias para dar qualidade de vida às nossas cidades naquela região. Ou seja,
Nós temos uma região central, onde Anápolis, Goiânia e Aparecida têm os polos industriais, mas nós precisamos planejar o estado de Goiás, precisamos fazer com que o estado cresça como um todo. E é nesse planejamento que nós podemos fazer a diferença para que a gente possa ter Goiás e as cidades com qualidade de vida. O senhor falou do desenvolvimento agropecuário. Goiás se destaca na produção de carne bovina, de uma série de outras produções, aves também. Como aliar, como equilibrar a questão do agronegócio, mas também questões ligadas ao meio ambiente? A gente ainda tem sérios problemas, desmatamento irregulares. O que fazer com relação a isso? Planejamento. Fundamental que nós tenhamos aí no meio ambiente a preservação necessária, inclusive dos parques ambientais. Hoje Goiás tem 12 grandes parques ambientais por lei e nós infelizmente não temos aí a legislação que possa favorecer ou possa oficializar para que esses parques realmente sejam preservados e possam dar a condição do estado de Goiás poder dizer que tem uma preservação ambiental e fazer desses parques um processo de educação ambiental para as nossas crianças, os nossos jovens e as pessoas que querem realmente sentir de Goiás um estado sustentável. Então é importante que o agronegócio, que já está estabelecido, principalmente na região sudoeste, possa cada vez mais dar a economia necessária para o estado de Goiás, possa ter políticas que venham de encontro à produção de grãos, a soja, o arroz, o milho, o sorgo, o feijão, mas que nós tenhamos também a condição da agricultura familiar, que é a base da economia, que hoje envolve várias famílias do estado de Goiás, que ela possa também ter o mesmo apoio do governo do estado, assim como o governo federal, através do PRONAF, tem feito incentivos financeiros para que pudesse estar desenvolvendo dentro do estado de Goiás. Eu quero ser o próximo governador para poder dar as mãos para melhorar o amparo técnico e fazer da produtividade, das pesquisas, e aí a universidade é fundamental estar de mãos dadas com o governo para que a gente possa proporcionar nessa produtividade um maior rendimento, a maior capacidade, gerando mais economia, gerando emprego e fazendo com que o estado de Goiás realmente não seja apenas o grande exportador de alimentos para o mundo, mas que ele possa, potencializando as suas regiões, as suas vocações, possa unir o agronegócio, a agricultura familiar, aumentando a renda familiar e também ter no meio ambiente um modelo para o desenvolvimento sustentável no Centro-Oeste. Só falando de agricultura familiar, nós temos alguns números que mostram o aumento do êxodo rural. É difícil essa sucessão na área rural. O filho não quer seguir o negócio que o pai já segue, principalmente na pecuária leiteira no estado de Goiás. Qual que é o seu plano para evitar com que isso aconteça, para incentivar essa sucessão familiar, principalmente do pequeno agricultor? Se nós tivermos financiamento e tivermos o amparo técnico para aumentar a produtividade da agricultura familiar, daquele que tem um pedaço de chão, 12 hectares, 20 hectares, ele realmente vai ficar na sua terra. Ele não vai vender a sua terra e vir para a cidade. O que nós precisamos ter é uma política que possa fixar o homem do campo naquilo que ele mais gosta, fazer o que gosta e poder ter a renda necessária para criar os seus filhos. Os filhos ficarão na cidade se ali na cidade tiver faculdade, se tiver geração de emprego e se a cidade tiver qualidade de vida. Ninguém vai sair da sua cidade do interior para vir para Goiânia com o caos na violência que estamos hoje, com o caos na saúde que nós temos hoje, com os grandes problemas que nós temos hoje das drogas, principalmente nos grandes centros. Então o que nós precisamos ter é capacidade de entender que nós vamos fixar o homem no campo se nós aumentarmos a qualidade técnica, se o governo de estado puder dar as mãos a esse pequeno produtor e fazer com que ele realmente possa produzir mais e melhor onde ele está morando. Eu não tenho dúvida que as famílias estarão nas cidades onde eles estão vivendo, se ali nós pudermos levar um campus da Universidade Federal, se nós pudermos, enquanto governo, potencializar e dar autonomia financeira e administrativa à Universidade Estadual de Goiás, que deve ser a grande indutora de conhecimento, junto com a Universidade Federal, junto com o Instituto Federal, junto com as universidades católicas, para que a gente possa ser e ter na educação o polo de desenvolvimento e indutor de conhecimento dentro do estado de Goiás.
Conexões está de volta com a entrevista com o ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, que é candidato ao governo de Goiás pelo PT. Candidato, nosso assunto agora é economia. A gente sabe que eram vários problemas a respeito dos gastos públicos. O que o senhor pretende fazer para organizar a casa, para que não faltem verbas, como a gente sabe que tem ocorrido? Eu entendo que o orçamento ele é fundamental para que a gente possa, com a lei do plano plurianual, que já está aprovada, podemos enxugar a máquina administrativa e poder conter, obviamente, naquilo que nós queremos fazer com prioridade no estado de Goiás. Recursos nós temos. O que nós precisamos é fazer com que os recursos sejam colocados nos devidos lugares. A máquina administrativa precisa ser rodada. Nós precisamos dos servidores apoiando a administração para que possamos ter a prestação de serviço cada vez melhor junto ao Estado. Eu não tenho dúvida que tenho uma grande experiência na cidade de Anápolis, onde já no primeiro ano de gestão nós conseguimos fazer planos de cargos e salários, definirmos as regras, definirmos salários, fazermos as carreiras e podemos dar tranquilidade ao servidor nos próximos 4 anos, sabendo o que vão ganhar, a forma e de que jeito nós precisamos prestar melhor o serviço para a comunidade. Então, dinheiro, recurso, orçamento, nós precisamos, obviamente, fazer as prioridades que nós queremos no estado de Goiás. E nós temos, obviamente, hoje a oportunidade, tendo aí, dentro desse planejamento, plano de metas na área de educação, na área de infraestrutura, na área da saúde, na área do combate à violência nas nossas cidades, principalmente na região metropolitana de Goiânia e também na região do entorno de Brasília, condições de um bom planejamento, colocarmos os devidos recursos nas áreas específicas. Uma das suas principais propostas é a valorização da educação. O que deve ser feito, então, para isso? A valorização da educação, primeiro, devolver a normalidade aos professores e professoras do estado de Goiás. Eu tenho plena consciência de que devolvendo a titularidade aos professores e professoras da rede estadual, que foi tirada pelo governo do PSDB nesses últimos anos, nós já vamos devolver a normalidade e fazer com que o professor seja estimulado a fazer a sua especialização, a fazer o seu aperfeiçoamento, a fazer o seu mestrado, o seu doutorado, e isso irá qualificá-lo melhor para o melhor conhecimento dos nossos alunos e jovens. Então isso é fundamental. Segundo, nós precisamos recuperar as nossas escolas. As escolas estaduais no estado de Goiás estão em estado precaríssimo. As unidades físicas são as piores possíveis. Nós precisamos investir, precisamos construir escolas do ensino médio no estado de Goiás. Nós precisamos fazer com que o governador, e eu tenho oportunidade de ser governador, quero dar as mãos aos prefeitos e prefeitas que querem fazer escola em tempo integral para que a gente possa inserir não só o conhecimento através da educação com os professores e professoras, mas levar o esporte e levar a cultura para dentro da escola. E isso nós estaremos melhorando e fazendo com que o jovem tenha mais oportunidade naquilo que ele quer como profissão e para que ele esteja a oportunidade de ser um grande cidadão. É a escola que vai fazer esse cidadão. E eu estou dizendo isso não aqui em Goiânia. Quero fazer isso no estado de Goiás. Tive a oportunidade de fazer isso em Anápolis. Construí em 5 anos 16 novos ginásios de esporte. Consegui fazer escola de música, escola de teatro, escola de dança e fizemos em 5 anos 4 festivais de cinema. Então estou falando algo que fiz e quero ter a oportunidade também de fazer no estado de Goiás. E entendo que na educação, a Universidade Estadual de Goiás precisa dar sua colaboração. Assim como nós temos orgulho de poder ter amigos, parentes entrando na Universidade Federal de Goiás, nós precisamos também ter o orgulho de poder ter na Universidade Estadual de Goiás, espalhada por esse estado inteiro, pelas nossas cidades, em todas as regiões, podemos também ter a universidade como um ponto de apoio para o crescimento e para o conhecimento das pessoas que moram nas cidades. É preciso um governador que dê atenção à educação. E a educação no ensino superior é de responsabilidade hoje da Universidade Estadual de Goiás, do governador. É preciso resgatar a credibilidade da Universidade Estadual de Goiás e apoiar os professores e professoras que ali estão, que são verdadeiros heróis para poder fazer o que estão fazendo nesses últimos 16 anos. Nós precisamos de um governador
que amplie o financiamento e dê autonomia administrativa para que os professores ali, a academia realmente leve o conhecimento necessário e possa fazer do conhecimento a indutora do conhecimento no estado de Goiás. O senhor falou das escolas em tempo integral, oficinas de música, de arte, enfim, a gente está falando de cultura e muita gente tem uma visão distorcida sobre a cultura, acha que é ter um evento em praça pública, ter ali as pessoas se divertindo, enfim. E Goiás teve e pode continuar tendo, dependendo da administração, problemas, por exemplo, no Fundo Estadual de Cultura. Então, o que fazer para resolver essa questão e realmente fomentar, como o senhor disse? Não existe cultura se não houver uma boa educação, uma base ali que começa realmente na escola, no começo. O que fazer, então, com relação a isso? Primeiro, fazer com que as cidades tenham mais qualidade de vida. Um governador pode ajudar muito as cidades. No início nós dissemos, olha, as cidades, ela é o referencial das pessoas. Nós precisamos ter qualidade de vida. E a cultura e o esporte faz uma diferença enorme na vida das cidades. Um governador dando as mãos aos prefeitos e prefeitas, lideranças da região, faz uma diferença enorme. Não adianta apenas criar eventos. Eventos são importantes no estado. E os eventos já estão criados por leis. Podemos até criar mais. Mas nós precisamos ter um governador que acredite na cultura. E cultura é resgatar a vida da cidade, resgatar a alma da cidade, é fazer com que as pessoas gostem das cidades. É preciso resgatar nas nossas cidades, nas regiões, o Festival de Música Universitária, como fizemos em Anápolis. Resgatar o Festival de Catira, resgatar o Festival de Viola, fazer com que cada região possa ter, através do governo, o incentivo e o apoio necessário para que a própria cidade, a própria região faça e desenvolva e potencialize as pessoas que gostam dessa cultura, porque vivem isso na cidade. Eu tendo a oportunidade de ser governador, eu não tenho qualquer dúvida que nós precisamos criar urgentemente a escola de músicas nas nossas regiões, a escola de danças nas regiões, a escola de teatro nas regiões e fomentar cinema para que a gente possa fazer criações, para que o jovem tenha a oportunidade de, em cada região, poder mostrar, seja através de um vídeo, seja através do seu celular, seja através de instrumentos que hoje nós temos na tecnologia, mas que possamos estar unindo aquilo que temos, aquilo que podemos fazer e fazer da cultura na base, na sua cidade, com o jovem, com a criança, com aquele adulto que realmente quer ver a diferença na cultura sendo feita na sua região, poder ter um governo apoiando as iniciativas que estão ali. Então é importante que a gente tenha um governador que entenda que cultura não é feita apenas contratando um show. Cultura é feita com as pessoas que moram nas cidades, com pessoas que querem ver o estado dando certo e com aqueles que produzem cultura. Não adianta você ter um teatro Oscar Niemeyer se aqueles que produzem cultura não têm oportunidade de estar ali dentro. Não adianta ter o prédio, não adianta você contratar e fazer um centro de excelência de esporte para que você tenha um centro de excelência no estado de Goiás, se você não tem sequer uma secretaria de esporte fazendo esporte na cidade onde as pessoas moram. Então não é falar, não é construir, é poder acreditar que é possível fazer política com seriedade, é possível fazer política olhando as pessoas, gostando das pessoas, fazendo cultura, fazendo esporte, tendo educação, e aí sim o estado vai crescer, não só economicamente, mas também vai ter desenvolvimento social. Segurança pública, um motivo que tem sido de grande preocupação em Goiânia, mas também em outras partes do estado. E Goiânia não está em um ranking muito bom, né? Nacionalmente fomos divulgados aí como uma das capitais mais violentas do Brasil e também do mundo. O que o senhor pode falar com relação a isso? Nós estamos pagando um preço muito alto por esses últimos 16 anos não ter o governo de Goiás investido na área de segurança pública. Hoje você visitar as delegacias que estão nas cidades é uma grande vergonha. As delegacias da Polícia Civil hoje não têm condições nenhuma de trabalho. O aluguel que é pago da delegacia, quem paga são os prefeitos. As condições de trabalho do escrivão, dali, de quem realmente precisaria estar fazendo um trabalho no sentido preventivo, no sentido investigativo, para diminuir a violência na cidade, eles não existem. Então nós estamos pagando muito alto, pagando com vidas, né, a questão da violência, e Goiás hoje é o 4º estado mais violento do país. Então eu entendo que nós precisamos, primeiro, a porta de entrada é o concurso público,
Precisamos aumentar o efetivo do policial militar e policial civil. Precisamos garantir o aumento de policiais e o efetivo nas nossas cidades, e aí através de pesquisa, onde nós temos maior violência, em torno de Brasília, as 10 cidades da região metropolitana de Brasília, aqui na região metropolitana de Goiânia. Quer dizer, são situações críticas que nós precisamos ter uma ação mais eficaz, fazendo com que essa contratação dos policiais possam fazer com que isso possa inibir e fazendo a vigilância e a repressão. Mas violência também nós coibimos tendo desenvolvimento social. Eu quero aqui acreditar que se nós investirmos na cultura, no esporte, na educação, nós diminuímos a violência nas nossas cidades. Então nós precisamos aí de mão dupla para poder fazer a diferença. Ok, obrigada. O Conexões faz uma pequena pausa, mas volta daqui a pouco para continuarmos a nossa entrevista. Este é o último bloco do Conexões, que hoje conversa com Antônio Gomide sobre as propostas para o governo de Goiás. Candidato, agora no bloco anterior nós falávamos de segurança pública. O que o senhor pode dizer para a Polícia de Goiás? Tivemos vários episódios envolvendo a falta de condição de trabalho para os policiais civis, enfim, greves também, pessoas que precisavam procurar uma delegacia e lá existia uma regra, você só pode registrar um boletim de ocorrência em casos urgentes, em casos graves, o que é muito difícil, a gente sabe, em uma situação extrema. Então, o que falar para a polícia para melhorar não só o trabalho da polícia, mas também interfere diretamente na condição de vida da população? Claro, interfere na qualidade de vida das pessoas. Hoje a população está refém da criminalidade. E eu entendo que nós precisamos ter um governador que não minta para o policial. É o que aconteceu nos últimos 4 anos. Prometeu muita coisa e não cumpriu. E o policial, principalmente o policial civil, ficou em greve nos últimos 4 anos, pelo menos 2 anos em greve. O preço, quem está pagando é a sociedade. O trabalho do policial civil é investigativo. É o trabalho preventivo nas cidades. Hoje nós não temos esse trabalho mais. Então eu quero ser um governador que dê atenção ao policial civil, que diminua a violência, principalmente a violência contra as mulheres, que hoje nós temos condição de fazer com que as delegacias da mulher, espalhadas em regiões diferentes do estado, possamos inibir, coibir e fazer com que a gente possa dar uma atenção melhor naquilo que pesquisa tem mostrado que a violência tem aumentado, principalmente contra as mulheres. Então nós precisamos de equipamentos para você fazer com que tenha um concurso público, aumentar o efetivo do policial militar e policial civil, aumentar as condições de trabalho, principalmente do policial civil, que é o que está dentro da cidade, que precisa inibir principalmente as drogas da nossa cidade. Nós precisamos ter equipamentos. Quem compra equipamentos? Não é o governo federal. Quem compra equipamentos é o governo do estado, é o recurso do estado que precisa fazer com que os equipamentos cheguem na mão dos policiais para fazer a repressão e fazer a vigilância. E aí sim, com o governo federal, tendo a oportunidade de ser governador, quero trazer os bons projetos, principalmente ao combate àquilo que é o crack, para que a gente possa inibir e diminuir consideravelmente as drogas nos nossos municípios. Outra preocupação é a deficiência no sistema de saúde. O que o senhor acha da transferência da administração das unidades para as OS? O senhor planeja manter ou mudar esse sistema? Eu quero fortalecer o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um sistema que precisa ser apoiado pelos governos estaduais, porque ele é que está hoje embasado junto à Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde é um sistema gratuito, que tenha que ter boa qualidade e que possa estar realmente nas regiões. A estratégia da saúde da família, ou seja, um trabalho não mais com apenas o médico, mas um trabalho com equipe da saúde, o médico, o dentista, o enfermeiro e os agentes comunitários já resolvem 85% do problema da saúde nas nossas cidades. Eu quero ser um governador para dar as mãos aos prefeitos e prefeitas e fazer com que a estratégia, que essas equipes realmente elas possam fazer o seu trabalho e resolver esses 85%. Os outros 15% é a média e alta complexidade. E aí sim, a UTI, problema de vagas, problema de internação. Esse nós precisamos criar os hospitais regionais. Esses hospitais são prometidos há 16 anos em Goiás e não foram construídos.
Nós temos um hospital ali na cidade de Santo Antônio, na região metropolitana de Brasília, que tem 14 anos que o governo do PSDB está construindo e não entrega. Nós temos 7 anos que está sendo construído um hospital na cidade de Uruaçu, na região norte, e não fica pronto. Por quê? Porque não querem fazer saúde, querem apenas construir o prédio e dizer que estão fazendo. Então nós não, nós temos a oportunidade. Primeiro que eu sou da área de saúde, sou cirurgião dentista, sou servidor público estadual, concursado, tenho 30 anos de serviço em posto de saúde e sei o quanto faz a diferença na vida das pessoas se tiver um bom atendimento. Então eu quero ter a oportunidade de ser governador para poder fazer a diferença na saúde, construindo os hospitais regionais, fundamental, fortalecendo a estratégia de saúde da família e podendo fazer com que a saúde seja uma atenção principalmente ao idoso, que nós temos as doenças crônicas. Então nós temos hoje a hipertensão, nós temos o processo da diabetes e nós temos doenças que hoje se agravam pela longevidade, obviamente, que nós temos hoje o cidadão e pelo aumento da longevidade. Então nós precisamos aí ter também ações concretas de programas, tanto na saúde da mulher, tive a oportunidade de construir CAIS Mulher, tive a oportunidade de construir o Hospital Municipal e tive a oportunidade de fortalecer as ações básicas. As organizações sociais que hoje se tem dentro do estado de Goiás deve ser exceção, não deve ser a regra. A regra é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Crises na CELG e Saneago, quais seriam as soluções? Ter responsabilidade. Nós precisamos ter um governo de Goiás que olhe para as empresas públicas e possa ter um governador de Goiás que respeite o cidadão. A empresa pública, como a CELG, é uma empresa de mais de 50 anos, que foi vendida pelo PMDB, pela Cachoeira Dourada, e agora 16 anos o PSDB quer enterrar e devolver a Eletrobras. Então, a CELG é o exemplo desses últimos 16 anos de uma má gestão, de falta de responsabilidade, falta de planejamento e desrespeito àquilo que é patrimônio de Goiás, que é o que foi construído pelo povo goiano, que fez com que a CELG virasse o que virou. A falta de gestão fez com que hoje nós não tenhamos nem as linhas de transmissão para os empresários que querem realmente ampliar a sua planta industrial. Então é preciso ter um governador que tenha responsabilidade, por isso eu quero devolver a normalidade à CELG, fazendo com que os recursos da Eletrobras sejam aplicados na CELG, sejam aplicados nas linhas, para que as linhas de transmissão cheguem aos empresários, cheguem ao pequeno produtor e possa Goiás ter as plantas industriais aprovadas para que a gente possa gerar mais renda e gerar mais emprego. E a Saneago está indo no mesmo caminho. Hoje o governo de Goiás já está vendendo o tratamento do esgoto, já vendeu de Aparecida de Goiânia, da cidade de Trindade, da cidade de Jataí, da cidade de Rio Verde. Eu, como prefeito de Anápolis, não permiti que vendesse o tratamento daquele esgoto. E isso está sendo vendido para iniciativa privada, que foi para a Odebrecht. E agora estão fazendo a licitação para vender mais 10 cidades do entorno de Brasília. Eu, tendo a oportunidade de ser governador, quero recuperar essas duas empresas, CELG e Saneago, para que a gente possa ter os serviços essenciais, como energia elétrica, como água tratada e como esgoto, como um bem essencial ao povo, aquele que pode pagar e aquele que não pode pagar. Por isso é um bem essencial e deve ser tratado pela empresa pública, deve ser olhado com um olhar especial, porque esses não são bens que possam ser transferidos para a iniciativa privada. Esses são bens essenciais a todo cidadão. Abrimos esses 2 últimos minutos para suas considerações finais. Primeiro, Carol, agradecer a oportunidade à Universidade Federal de Goiás de poder estar abrindo esse debate a todas as pessoas, a todos os eleitores que realmente querem ter o balizamento pelas propostas, pelas ideias. Eu acho fundamental o Estado de Goiás abrir os espaços cada vez mais e ainda mais através da universidade e podermos dialogar com as pessoas e poder ver o voto qualificado, o voto do formador de opinião, e é esse que nos interessa. As pessoas que querem olhar o Estado de Goiás para o futuro, as pessoas que querem ter um governador que pense o Estado como um todo e não faça negócios dentro da administração pública. Eu quero ser um governador que possa ter a oportunidade, daquilo que tive experiência de 5 anos e 3 meses eleito numa cidade como Anápolis, ter a oportunidade de fazer aquele trabalho planejado também no Estado de Goiás. Por isso, quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando aqui na universidade a todos.
Nós que agradecemos. E o Conexões de hoje fica por aqui. Nos próximos programas, você confere mais entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás e também fala dos candidatos ao Senado. Você pode ser um parceiro do Conexões, mandando sugestão de pautas, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as nossas redes sociais. Você também pode assistir a todos os Conexões já produzidos no blog do programa. Espero você no próximo sábado, a partir das 5h30 da tarde. O programa tem reapresentações no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 7h30 da noite. Até a próxima!